Vamos lá. Hoje eu vou testar essa farinha Cisne, tá? É uma farinha de mercado comum. Eu paguei cerca de R$ 2,69, R$ 2,70. E vamos ver se ela dá um bom resultado para uma massa de pizza. Aqui eu vou estar utilizando o método direto. Não adianta eu querer fazer pré-fermentação ou invenções com uma farinha tão barata. Vou estar utilizando 62% de hidratação. Não sei se ela suporta, nunca tinha testado ela antes e essa é a minha primeira vez. Aqui eu vou testar uma receita já com 1 kg dela. É moinho Vacaria. Essa farinha aqui era de Vacaria, Rio Grande do Sul. Vamos lá. Direto. Uma farinha, não sei se duvidosa, mas a gente está aqui para testar. Aqui eu vou utilizar cerca de 2 gramas de fermento biológico seco. Então, bem tranquilo. 2,5 de sal, 2,5 de sal, mas eu vou colocar no final. E aqui, 62% de hidratação. Mesmo esquema do manual da pizza, a gente primeiro vai dar uma airada na farinha, é fazer com que ela respire, não sei o quanto que ela está compactada. Ela parece uma farinha bem compactada. Vou colocar aqui na velocidade 4. E vou despejar uns 50% da hidratação ali, cerca de 500 ml. Não vou separar e depois colocar a outra parte, mas eu vou tentar ir aqui meio que no olhômetro. A água aqui total já está pesada, mas eu vou colocar uma parte. Vou colocar aqui. Um pouco mais. Deixei um golinho aqui, ó. Acho que uns 120 gramas. E vou voltar a bater ela aqui. Normalmente, qual que é o processo que eu faço quando eu vou testar uma farinha nova? É o mesmo que eu faço com qualquer farinha. Processo manual da pizza. Eu vou colocar a farinha, vou airar ela, fazer com que ela respire um pouco. Vou colocar o fermento e misturar ela por cerca de 3 minutos. Então vou dar uma aceleradazinha aqui no vídeo para o vídeo não ficar tão demorado. E aí eu volto já para a gente começar a adicionar um pouco mais de água. A água que eu coloquei inicial, ela já absorveu por completo. Vou colocar mais água nela. Aqui eu não estou utilizando gelo. Essa macieira ela não dá tanto atrito. E aqui também na região está bem frio. Eu estou aqui em Florianópolis. E vou colocar um pouco mais de água aqui nela. Eu vou subir a velocidade. E agora eu vou colocando a água aos poucos. Então, como eu falei para vocês, como eu nunca testei essa farinha, não tenho a mínima ideia qual que é a capacidade de absorção dela. A grosso modo, qual que é a minha primeira avaliação dela aqui? Ela é uma farinha que tem uma coloração um pouco mais escura, tá? Talvez seja uma farinha mais aproximada de um, sei lá, um tipo 2, alguma coisa assim. Deve ter palha ali no meio também. Uma dica bem importante que eu vou deixar para vocês aqui. Antes de testar essa farinha, eu fiz ela. O que é que eu fiz com ela? Eu peguei ela e coloquei ela umas 3, 4 horas na geladeira para poder dar uma esfriada melhor e ela poder absorver melhor a hidratação, tá bom? Eu vou subir mais ainda aqui a velocidade. Ela ainda não está formando aquela famosa cabeça de alho. Eu ainda tem um pouco mais de água aqui, ó. Aqui eu creio que deva ter uns 80 gramas de água. E vamos lá. Será que essa farinha vai dar boa? Vou fazer a parte 1 aqui para vocês. E depois eu venho fazendo a parte 2 com ela, onde eu vou assar ela, a gente vai cortar ela para ver como é que fica a borda dela, o sabor, a textura. Mas essa por enquanto é a parte 1 do nosso batimento com a farinha Cisne. Bom, aqui ela já puxou toda a água que eu tinha colocado. Ela demora um pouco mais a puxar a água, mas ela puxa bem, tá? Não sei se ela vai chegar nos 62% de hidratação, se ela vai passar. Ela agora está começando a dar uma leve pegada aqui
na cuba da maceira. Eu vou despejar o sal nela. Já vou colocar mais um golinho de água. Sempre quando a gente vai fazer teste novo com farinha, é aquele mundo estranho, porque a gente não sabe o que esperar. Se espera uma farinha forte, se espera uma farinha fraca, se espera uma farinha que não vai suportar nada de hidratação, se espera uma farinha que vai suportar muita coisa de hidratação. Ela tá se dando bem com a hidratação, mas estou indo aos poucos. A dica que eu dou para vocês é: tomem cuidado com a hidratação. Não tenham pressa, a massa ela tá gelada. Se for preciso, coloquem um pouquinho de gelo, mas não muito gelo, tá? Mas vão tentando entender como que a farinha ela vai reagindo. Se vocês tentarem acelerar demais o processo, para colocar, sei lá, toda a água de uma vez ali, ou dar goles maiores, talvez ela não suporte e aí você acaba perdendo sua massa. Vocês veem que a todo momento ela tem se mantido bem estruturada. E isso é o que a gente precisa. Tá vendo esses gomozinhos aqui que ela vai fazendo, já mostrando algo parecido com a cabeça de alho. Ela já puxou a água, realmente me surpreendeu bastante. Vou colocar algo como 30 gramas de azeite. E aqui o que é que eu vou fazer? Para tentar puxar o potencial máximo dessa farinha. Eu não vou pesar ela agora, toda ela não. Vou pesar apenas uma massinha, só retirar ela da maceira, pesar uma e vou colocar as outras para fermentar em bloco. E aí quando eu for fazer a parte 2 desse vídeo, a gente avalia qual que é a diferença que dá dela fermentada em bloco e dela saindo direto da maceira e já sendo pesada e boleada. Então aqui, ó, ainda tá bem, ela tá um pouco pegajosa. Então, digamos que talvez 60%. Puxar a câmera mais para cá. Minha diretora posiciona mais para cá pro lado. Pode virar, deixa eu virar aqui. Isso. Talvez 60% fosse um número mais ideal para ela, porque ela não saiu tão tranquila da maceira, ela pegou um pouquinho mais, mas faz parte. Só dar uma virada aqui na maceira. Prontinho. Vou tirar um pouco mais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, já dá o seu joinha, ativa o sininho, isso me ajuda bastante. Olha só a estrutura da massa. Ela lembra um pouco a massa quando tem um percentual de farinha integral, sendo que ela está totalmente a farinha branca aqui, ela tem pequenos pontos de palha. Isso aqui é da própria farinha, não é uma farinha tão refinada, tá? Vamos lá, minhas considerações com relação a essa farinha. Uma farinha que me custou menos de R$3, muito barata. Visualmente falando, ela tem um visual não tão refinado, mas tudo bem, pelo valor tá bem aceitável. O que ela suportou de hidratação também tá tranquilo. Agora a gente vai avaliar como que ela se comporta com a fermentação e como que ela se comporta com o assamento e o que ela vai entregar de estrutura para a gente ao final, tá bom? Aqui eu vou levar ela para a caixa para fermentar e vou apenas deixar uma parte dela descansar aqui por 30 minutos. Vou retirar uma bolinha, vou pesar ela e o restante eu vou deixar na geladeira. A impressão que eu tenho é que ela é muito grudenta, muito pegajosa. Ela sujou bastante a maceira. Para o percentual de hidratação era para ela estar um pouco mais seco, mas como eu falei para você, é uma farinha de mercado muito barata. Não sei se na região de vocês aí tem uma farinha tão barata assim, ou mais barata que essa aqui. Deixa aqui nos comentários. E também deixa aqui qual farinha que vocês querem que eu teste no próximo vídeo, tá bom? Como eu falei para vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha e ativa as notificações. Fechou?